Muita gente me perguntou, recebi várias perguntas falando quais são os aços tradicionais japoneses e por quê, né? Para entender um pouco, eu vou começar falando do tamarragane e do processo que era utilizado para fabricar aço em tempos feudais, ou seja, há milhares de anos se usa esse método lá no Japão, se faz até hoje, mas para facas se usa aço industrial, para a maioria das facas de cozinha. Só que esse aço industrial, no Japão, ele foi desenvolvido para pegar muitas propriedades do tamarragane. Para entender quais essas virtudes que os ferreiros japoneses ou quem faz facas no estilo japonês busca num aço, é preciso entender quais são as virtudes de um bom tamarragane. Antes de falar de tamarragane, é preciso entender que a maior parte do aço, na maioria dos casos, em qualquer lugar do mundo, tá, era de muito má qualidade. Então a maioria das espadas e das ferramentas, sejam elas europeias ou japonesas, não era de boa qualidade. Por quê? Porque era para quem era mais pobre, era para o soldado. Então, a não ser que tu tivesse um ferreiro muito bom na tua família, com acesso a materiais de qualidade, ou que tu fosse muito rico, fosse um nobre, um general, dificilmente a tua espada ia ser de qualidade, independente do lugar do mundo que tu estivesse. Então, se a gente for comparar um tamarragane de altíssima qualidade, ou uma espada japonesa, uma Nihonto, de altíssima qualidade, com uma espada escandinava, viking, europeia, a gente tem que comparar só coisas de altíssima qualidade. Por quê? Porque um aço de cadinho bem feito, que é o damasco original, que é o Uts, né? E um tamarragane bem feito, ambos no seu nível mais alto de qualidade vão ser muito similares. Ou seja, ambos vão ser aços muito bons e vão resultar, se for um bom ferreiro quem fez aquela ferramenta, em lâminas ótimas para o uso e para o contexto histórico delas. Ou seja, não tem essa competição de qual é a espada melhor. A questão é que o Japão fez muita espada, muita, porque todo soldado raso carregava uma espada de má qualidade com ele. Então muitas katanas, muitas wakizashis não são tão boas assim. Agora, quando se pega um exemplar muito bom, é realmente uma obra de arte, é realmente uma coisa incrível. Dito tudo isso, e deixando de lado a questão do que é melhor e do que é pior, porque tudo é contexto histórico e a habilidade daquele cuteleiro e a qualidade do material que ele está usando, e sim, um tamarragane de alta qualidade pode ser um aço muito bom, mesmo hoje em dia. Deixando tudo isso de lado, vamos falar como é feito um tamarragane de alta qualidade. Então, como é que começa o tamarragane? O tamarragane começa num forno de argila, e depois eu vou deixar um link, inclusive, com um vídeo do YouTube. Eu vou deixar nos comentários ali do vídeo, mostrando esse processo, tá? É um forno de argila, e aí varia o tamanho e tudo. Eu estou mostrando a forma mais básica, que é basicamente um cilindro, ou uma caixa alta de argila, certo? E eles enchem isso com carvão. O carvão ideal para ser usado é o mais básico possível, ou seja, o mais alcalino, o que não tenha uma queima ácida, que tenha uma queima limpa, né? Não vai oxidar o metal. O ideal é usar o coque do pinus vermelho. Se possível, eles usavam esse carvão, mas não sempre. Eles enchem com esse carvão e já na construção aqui, antes de fazer as primeiras paredes, eles colocam brasa aqui embaixo, formam uma brasa aqui embaixo para já começar a ficar bem quente. Esse processo pode demorar dias, semanas para o aço ficar pronto. E aí eles vão se revezando ao longo dos dias, enquanto um vai dormindo. Dito isso, tem um cilindro ou uma caixa de argila cheia de carvão queimando que eles vão alimentando com mais e mais e mais e mais carvão. O que se coloca ali para derreter nesse carvão? Areia-ferro. O Japão ele tem areia que tem ferro em pó em alguns lugares. É uma areia preta. Eles pegam essa areia preta e vão colocando e vão alimentando com essa areia preta, que é areia-ferro e carvão. Isso vai derreter e enriquecer esse ferro com o carbono do carvão. Depois de muito tempo, eles vão abrir aqui as laterais e colocar tubos para poder sair o que se chama de escória, que é o slag. Essa escória, ela basicamente são partes que não prestam do aço. São partes com muitas impurezas, então ela vai sair e vai vazar.
Tem outras formas de fazer tamarraganê. Tem tamarraganê com outras camadas que transferem calor e oxigênio aqui para dentro. Mas essa é a forma mais simples de se fazer um forno para tamarraganê, que se chama tátara. Esse forno para tamarraganê se chama tátara. Depois de 5 dias fazendo isso, vai ficar aqui no meio o que eles chamam de flor, ou bloom. Isso vai ser muito parecido com o bloom do Woods, que é o damasco original. Vai ser basicamente um pedaço, uma forma esponjosa assim, arredondada levemente, de ferro, aonde vão ter partes, essas partes mais escuras aqui que eu coloquei, onde essas partes elas são formações cristalinas. Essas formações cristalinas vai ser onde está concentrado o carbono. E em média, se for de alta qualidade, esse bloom vai ter 1,5% ou mais de carbono. Mas o ideal é que tenha menos de 2% de carbono. Até menos que 1,8% de carbono. 1,5% é o ideal. Daí se achata isso aqui, esse bloom, e depois, de novo, eu vou deixar um vídeo ali nos comentários para ficar mais claro isso que eu estou falando, mas aqui eu estou explicando com desenho. Se pega essa forma, imaginem uma bola esponjosa, meio disforme, de aço, né? E aí tem que achatar ela. Vai se achatar e quebrar em várias partes. E conforme vai achatando, também vai quebrar e vai rachar. Essas partes se deixam o mais achatado possível e se forma primeiro o teco. O que é o teco? O teco é a base, essa base aqui. Imagina um disco ou um retângulo bem achatado, tipo uma forma de pizza. Tá? O teco, eles não se preocupavam muito qual era a qualidade exata do tamarraganê que ia ali. Ele só tinha que ser maleável. Então formavam o teco. E aí se ligava isso a um outro tubo de ferro, né, para poder manusear. Aqui em cima se empilhava diferentes qualidades desse tamarraganê. Então conforme ia se quebrando o bloom, né, ia achatando ele, o ferreiro experiente ia observando onde tinha mais ou menos carbono nessas partes. E aí formava um quebra-cabeça e empilhava tudo aqui para formar um lingote que ele pudesse usar. Diferentes lingotes eram feitos com diferentes quantias de carbono que iam ser usadas para diferentes partes de uma espada, tá? Ou de uma ferramenta. Isso aqui, para evitar a oxidação, era envolto em papel de arroz, amarrado e depois coberto com uma argila. Ou seja, tu está envelopando isso aqui para ter o mínimo de descarbonização e de oxidação o possível. Ao longo da forja também era usado, de preferência, um carvão de altíssima qualidade, um carvão de queima limpa e alcalina, ou seja, o coque do pino vermelho. Esse quebra-cabeça é dobrado várias e várias vezes para que se perca a esponjosidade do bloom original, para que se saiam as impurezas, ou seja, se saia o sulfuro, o fósforo, tudo que for ruim, e vai se dobrando para homogeneizar o carbono. Ou seja, o carbono tem que ficar o mais homogêneo possível ao longo de todo o lingote. No final, depois de dobrado algumas vezes, não pode dobrar muito. Se dobrado muitas vezes, devido ao aquecimento da forja e tudo, mesmo enriquecendo com o carbono da queima do coque do pinus vermelho, mesmo evitando a decarbonização, envelopando isso aqui, vai perder carbono, vai perder bastante carbono. Então não pode dobrar muitas vezes, mas se dobra algumas vezes, normalmente umas 10, 11 vezes, no mínimo 7 ou 8 vezes para uma espada. Para uma faca de cozinha, por exemplo, seria menos vezes, porque você quer manter mais carbono ali. Aí vem para cá e a gente tem aí vários lingotes. Então aqui eu fiz 3 exemplos, 3 lingotes diferentes. Um lingote muito bom, com muito carbono. Esse lingote aqui vai ficar com 1% de carbono. Lembra que a gente começou com uma média de 1,5. Mas diferentes pedaços tinham diferentes quantias. Então tu tem diferentes lingotes, cada um com uma quantia de carbono. Então tem um com 1%, que vai ser o melhor. Aí depois tem um com 0,4% de carbono. Vai ser não tão bom assim. E outro com 0,07, por exemplo, por cento de carbono. Aqui está errado. 0,07% de carbono. Então, tu tem 1%, 0,4% e 0,07% de carbono. Ou seja, muito pouco carbono. Um com muito pouco carbono, um com uma quantidade média de carbono e outro com bastante carbono. Daí se faz
dar a forma da espada, né? O tocho. O tocho, que é o ferreiro de espada, ele vai dar a forma da espada, ele vai pegar e tentar forjar o máximo possível até a forma final, vai deixar ali onde vai ser o fio uma forma mais obtusa para que a espada não trinque, vai cobrir toda a espada depois de dar a forma e fazer um desbaste bem cru com uma argila fina e vai botar uma argila grossa na parte de trás para fazer o ramon. Daí é feito o revenimento, que se aquece até a temperatura de desculpa, é feito a normalização ou o recozimento, que se aquece até a temperatura de têmpera, se coloca na palha da casca do arroz, que vai virar cinza e absorver esse calor bem devagar. Aí depois é feito a têmpera na água no dia seguinte e depois é feito o revenimento na própria forja. O revenimento na própria forja, eles vão aquecendo até quase um vermelho, quase começar a ficar vermelha a lâmina. Ela não chega a mudar de cor, na verdade, na hora do revenimento. Eles vão respingando a água na lâmina durante esse processo. Quando a água para de grudar na superfície da lâmina e começa a correr ou respingar, ela está na temperatura de revenimento e eles deixam do lado para esfriar bem devagar. Por que é feito isso? Porque logo depois da têmpera, tem partes da espada que vão estar muito duras, vão estar lá nos seus quase 70 HRC. Então tem que fazer o revenimento para desinchar um pouco o grão depois da têmpera, melhorar a tenacidade e baixar um pouco a dureza. Porque uma dureza muito alta para a espada não é muito boa, o ideal é manter em torno de 61 HRC. 60 é muito bom, 61 é muito bom, 62 já é duro demais para uma espada, 59 já é macio demais para uma espada. Então o ideal é ficar naqueles 60 HRC e ter, no final, depois de toda a forma, toda a forja, vai ter ali no fio um 0,6% de carbono.